A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Fayet, da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast de hoje falaremos sobre a regulamentação das relações institucionais e governamentais no Senado. E para falar sobre o assunto, convidamos a Carolina Vinuto, entrevistada da Fundação da Liberdade Econômica. Carolina é graduada em Direito e pós-graduada em Direito Público e em Ciência Política. É sócia-diretora da Ética, Inteligência e Política e presidente da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais. Carol, é uma satisfação recebê-la aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Fael. O prazer é meu. Estou sempre à disposição e animada aqui para o nosso bate-papo. Legal, Carol. Bom, a regulamentação da atividade de RIG já tem muitos anos no Brasil, né, que está tramitando com várias indas e vindas, e agora, no final do ano passado, finalmente passou na Câmara dos Deputados. E agora foi encaminhado para o Senado Federal. E aí eu queria te perguntar quais são os próximos passos para aprovação dessa regulamentação da atividade de relações institucionais e governamentais, ou do LOB, né, que é o nome mais conhecido, dentro do Senado Federal. Perfeito, Faye. De fato, agora a gente tem um novo cenário, né? Além de uma nova legislatura, uma nova casa para ser trabalhada. É importante que a gente frise que durante todos esses anos, né, em que essa discussão tem sido feita, ela tem sido feita no bojo especificamente de um projeto que é o 1202 de 2007, e esse projeto ele estava na Câmara dos Deputados. Então, de fato, foi na Câmara onde as discussões se concentraram. Então, a gente precisa entender, né, apesar de a gente ficar nessa angústia, né, aqui de que esse projeto vire lei logo, mas a gente precisa entender que o Senado, né, precisa se debruçar sobre esse assunto. A gente também não quer fazer essa discussão de forma acelerada, óbvio, né? A gente tem pressa, mas a gente também não quer que a discussão não seja feita. Então, no Senado Federal, a gente já conseguiu o despacho do projeto para as comissões temáticas, né? Essas comissões vão fazer a discussão do mérito da proposta. A primeira comissão é a de Transparência e Fiscalização, onde o projeto também já foi distribuído para a relatoria do senador Isalci, aqui do Distrito Federal. O próprio senador Isalci, nós estivemos com ele recentemente e ele já está com um requerimento de audiência pública protocolado que agora aguarda, né, a realização de reunião da comissão para que esse requerimento seja aprovado e seja realizada a primeira audiência pública no Senado Federal sobre esse assunto. Né? Então, após essa audiência, o relator vai apresentar seu parecer, o parecer vai ser votado na Comissão de Transparência e Fiscalização e, caso aprovado, né, vai seguir para a Comissão de Justiça. Mais uma vez, a comissão vai fazer o debate necessário e encaminhar a proposta para o plenário do Senado Federal. No plenário, caso os senadores façam alguma alteração, né, no texto posto pela Câmara, o projeto volta para a Câmara para analisar a revisão da Casa Legislativa Revisora. Caso não seja feita nenhuma alteração, aí sim o projeto segue para o Executivo, né, para realizar a etapa final, que é a sanção, veto e publicação, né, do texto que sair, né, no final de tudo isso. Então, o caminho agora está mais perto, mas ainda precisa ter aí um tempo considerável de discussão para que também seja o melhor texto possível. O que você está demonstrando, né, de todo esse processo é que é um processo democrático, né, aberto e que amplia aí, né, as escutas, né, de todos os setores da sociedade. E aí eu queria entrar um pouquinho mais nessa questão das perspectivas quanto à sanção ou veto do Executivo dessa regulamentação da atividade de RIG. Vocês acham que isso vai ser possível? Qual que é a visão do novo governo? Agora nós temos um novo governo, então a gente precisa, né, analisar quais são as perspectivas do Executivo perante essa regulamentação.
Exatamente, Faye. Como esse assunto, né, já tramita há bastante tempo, então ele já perpassou diversos governos também, né? E especificamente esse texto, o 1202, ele passou por uma aprovação durante o governo da ex-presidente Dilma, que é, né, o PT e que está no governo agora. Então a gente sabe que é um assunto que a gente tem uma boa receptividade no atual governo. Nós temos conversado já com representantes do Poder Executivo, estivemos na AGU, né, Advocacia Geral da União, estivemos na Controladoria Geral da União, temos conversado com líderes do governo também, já antecipando essa fase preparatória aí de análise, né, e possível sanção dessa proposta. Então a gente está bem positivo, entendendo e respeitando, como você falou, o processo democrático. Essa é uma atividade fundamental para a nossa democracia e a gente realmente precisa acolher, né, todas as considerações, todos os pontos de vista. É isso que faz uma lei, de fato, é o que a gente fala, que a lei que pega é a lei que não pega, né? Se a gente acelera demais, a gente acaba enfiando os pés pelas mãos e vai ser uma lei que não vai pegar. Então, a gente está positivo e estamos, obviamente, cumprindo o nosso papel aqui, né, de prestar informações, de nos aproximarmos a todos os agentes, não só do governo e do Congresso, mas também da sociedade, né? A ABRIG se coloca à disposição de outras entidades da sociedade civil para prestar esclarecimentos, para coletar também considerações, por que não, né, de eventuais ajustes que possam ser feitos. Então, a expectativa é positiva, mas, para além disso, estamos trabalhando também para que ela se concretize. Carolina, uma questão que a gente até conversou previamente aí é essa regulamentação, a regulamentação da atividade, né, de relações institucionais e governamentais e não do profissional, né, diferentemente, e eu estou fazendo esse destaque porque é muito importante essa diferenciação, né? Nós não estamos não está se criando uma nova categoria profissional, e sim está se regulamentando uma atividade que é uma atividade própria da democracia e das empresas perante a defesa de interesse e a representação perante o poder público, né? E aí eu te pergunto qual é o papel da ABRIG como entidade representativa, né, dessa atividade e obviamente também dos profissionais que atuam nela, para esta diferenciação, né, que eu acabei de pontuar, bem como o processo legislativo desse PL. Então, como que a ABRIG tem atuado? Olha, a ABRIG de fato lidera essa discussão hoje, né, na sociedade civil, é a maior entidade representativa, né, dos profissionais que exercem essa atividade. Como você bem colocou, é uma atividade que ela é feita por profissionais com características e conceitos diferentes, porque é isso, é assim que tem que ser feito, né? A democracia, ela precisa ser plural, então se a gente restringe isso para uma determinada formação, a gente deixa de fora, né, pontos de vista e conhecimentos que são muito importantes para o planejamento de políticas públicas de uma forma geral. Então, a Brig tem liderado essa discussão desde que a gente definiu que em Assembleia Geral, né, da nossa entidade, que esse assunto seria um objetivo a ser perseguido, a gente vem trabalhando para que ele seja nesse formato, né, que não seja uma profissão regulamentada, mas sim uma atividade, até porque ela pode e deve ser exercida por pessoas que não têm formação nenhuma. Né? Os políticos, os governantes precisam de receber informações técnicas, e não só técnicas, mas também sentimentos e consequências daquele que vai receber na ponta, né, a consequência de uma política pública que estiver sendo feita. Então, esse é o formato que a Briga entende que essa regulamentação deve ser feita, e a gente vem sempre conversando, mais uma vez, nos colocando à disposição para prestar e informar esses conceitos que nós temos estudado há bastante tempo. Então, nós estamos aí liderando esse assunto, e o que a gente pode ver é que diversas outras entidades passaram a nos acompanhar, né, nesse debate, porque fica claro, Faye, que isso é algo que vai acontecer. Pode demorar 1 ano, 2 anos, que demore mais 10 anos. Mas isso é uma consequência natural. Todas as democracias que se pretendem ser desenvolvidas no mundo possuem algum tipo de regulamentação do relacionamento entre o setor público e o privado. Então, isso é uma consequência natural. Se o Brasil pretende fazer acessão ao CDE, é necessária essa regulamentação.
Então, isso, já que é uma consequência, a Briga se posiciona no sentido de que trabalhar para que essa consequência seja a mais saudável, não só para o país e para a sociedade, mas, óbvio, também para os profissionais que exercem essa atividade. A gente, inclusive, está passando por uma dificuldade muito grande de emissão de credenciais nas casas, né, tanto no Senado quanto na Câmara. Isso eu estou falando em âmbito federal, que está em âmbito estadual e municipal. E fica claro para a gente que enquanto a gente não tiver um arcabouço que traga prerrogativas para a nossa categoria, a gente vai continuar refém da boa vontade ou não das pessoas que estão ali recebendo as nossas demandas, né? Isso é muito ruim para a categoria. Por isso que a gente resolveu, em 2016, que a gente não vai ser passivo a essa discussão. Nós seremos proativos e vamos liderar essas discussões, não só pela lei, mas também por essas questões do dia a dia que afetam os profissionais que estão indo às casas. Não é para manifestar, não é para assistir uma audiência, que precisa ser garantido também essas atividades ao cidadão comum, mas no caso do profissional de relações institucionais e governamentais, ele está ali para levar informações que são fundamentais para o tomador de decisão. Então vamos liderar esse assunto e todos os outros pequenos assuntos, né, que circundam a regulamentação de uma forma geral, de forma proativa. Legal, Carol. E para a gente finalizar aqui o nosso ótimo bate-papo, queria que você nos contasse o que mudará para os profissionais que atuam nessa atividade, né, de relações institucionais e governamentais, e também, e principalmente dentro do sistema político, portanto, dessa representação, né, do setor privado perante o setor público, após a aprovação desse projeto de lei. Aí, como eu já comecei a falar aqui, e óbvio, do ponto de vista da presidente e da entidade que representa esses profissionais, eu vejo que uma lei regulando essa relação, né, esse relacionamento entre o setor público e privado, ela fundamentalmente tem que trazer garantias e prerrogativas para esses profissionais que estão exercendo essa atividade. Isso é fundamental para a gente ter segurança do nosso dia a dia, né, do exercício da nossa atividade. Eu costumo dizer que é segurança não só para a gente, mas também para a autoridade pública. Hoje em dia, quando a gente conversa com senadores e deputados, eles já compreendem isso também, que para eles é importante ter segurança do que pode ser feito, do que não pode ser feito, né? A credencial é um ótimo exemplo disso. A gente quer dizer para a Câmara e para o Senado quem somos e o que representamos. E por parte deles também é importante, né, saber com quem ele está conversando, quem essa pessoa representa. Então, essa lei traz segurança não só para os profissionais, mas também para os tomadores de decisão. E junto com isso também vai trazer mais transparência, o que é positivo para o país como um todo, né? A transparência até para o cidadão que quer saber o que os seus governantes estão conversando, o que as suas entidades representativas também estão trabalhando. Então, esse processo de transparência que é fundamental, né, para esse processo de amadurecimento também da nossa democracia. E por fim, Fayê, mas não menos importante, né, a gente também ter a possibilidade de organizar o setor, uma vez que a gente tem uma lei, né, que coordena os nossos esforços, a gente consegue ter também informações mais qualificadas e tendo esse cenário todo de uma forma positiva, o Brasil ganha também com investimentos, né? A gente percebe que tem multinacionais, que tem empresas que querem investir no Brasil e deixam de fazer por insegurança realmente de como essa prática pode se desenvolver. Na própria Briga, a gente recebe multinacionais muitas vezes questionando inseguranças da atuação de relações institucionais aqui no Brasil. Então, essa regulamentação é muito importante também para a atração de investimentos. Muito obrigado, Carol, e espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema Regulamentação de Relações Institucionais e Governamentais no Senado. Carolina, muito obrigado pelas tuas análises e contribuições nesse debate público importante para o nosso país. Eu que agradeço, Faê. Muito obrigada. Um grande abraço aí a todos que estão nos ouvindo e até a próxima. Até a próxima. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência.
Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, @FLEeconômica, e no Twitter, @FLEbrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Fayet e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.